Bom, vamos começar orando. Vamos fechar o olho, curvar a fronte. Vamos falar com o Senhor. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor já falou ao nosso coração hoje. Obrigado porque o Senhor nos deu a Cristo Jesus, nosso grande Salvador, nosso Senhor, aquele que trouxe a mudança verdadeira que precisamos para as nossas vidas, Pai. Que Teu Espírito Santo continue a falar ao nosso coração agora, possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra e que isso seja exclusivamente para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, nós vamos falar sobre relacionamento de pais com filhos casados. Então, na verdade, é pais, sogros, sogras, genros, noras e filhos, né? Então, é a passagem de uma geração para a geração seguinte, tá? E nós vamos fazer um pano de fundo para tratar dessa passagem de uma geração a outra. Como que é que a Bíblia enxerga isso? E o melhor pano de fundo para isso aí, sem dúvida nenhuma, é o 5º mandamento, tá? Então, eu vou dar uma panorâmica, uma pincelada muito rápida sobre alguns conceitos que eu acho que são importantes no 5º mandamento e que vai servir de subsídio para a segunda parte, que é onde eu vou falar desses relacionamentos, pais, sogros e filhos, noras, genros, tá? Então, Deuteronômio 6:6-7 é o texto seguinte, após Deus dar os mandamentos a Moisés, ele fala o seguinte: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-a com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, nitidamente há uma relação, não só expressa aí nesse ordenamento, da paternidade. Não só está falando de pais para filhos, mas tem uma palavrinha entre pais e filhos, que é a palavrinha ensinar. Então, o cerne dessa ideia do mandamento é o ensino que uma geração dá à outra, né? O pai é o que ensina e o filho, o outro, é o que aprende, né? E isso está expresso em vários lugares. No Antigo Testamento, no livro de Provérbios, por exemplo, quase todos os capítulos de Provérbios começam dando essa ideia. Ouça as palavras do teu pai que te ensina, da tua mãe que te ensina. Capítulo 1, verso 7, assim, 10, o capítulo 2, verso 1, o capítulo 3, verso 1 de Provérbios, e assim por diante. Então essa ideia que o pai e a mãe vão transmitir ensino aos seus filhos, né? Se você for ver no Novo Testamento, essa ideia também acontece, tá? Paulo fala aos seus filhos que ele gerou na fé, né? E o próprio Jesus fala isso também. Tem essa ideia que, por exemplo, lá em Mateus 12, quando fala assim: sua mãe e seus irmãos estão ali fora, né? Ele fala: quem que é meu pai e minha mãe? Quem são meus irmãos? São vocês, que eu estou ensinando, né? Então essa ideia de transmissão de ensino. E em Provérbios 4:10 tem uma promessa que é a promessa que tem no mandamento, no 5º mandamento: ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Então, além de aprender, e isso ser passado de geração em geração, a promessa que está embutido é que haverá uma vida longa. Então a Bíblia, ela não trata apenas de conhecimento, de instrução, tá? Ela fala além disso. O que o pai e a mãe vão transmitir aos seus filhos
Na verdade é um relacionamento com Deus. É um estilo de vida, tá? E essa a instrução, lá no tempo do Antigo Testamento, ela não é exclusiva dos pais. Haviam escolas rabínicas e outras formas de instrução. Desde cedo as crianças aprendiam músicas que falavam de Deus Altíssimos, né? Mas na verdade, os pais eram os responsáveis por isso, apesar de outros poderem fazer essa instrução, mas cabia a responsabilidade de instruir os filhos, né? E a Bíblia também nos fala no Antigo Testamento que Yahvé recompensa os filhos que honram os pais e as mães que lhes passaram esses mandamentos, né? E isso aí não é... Nós temos que enxergar não de uma forma absolutista, vai ter vida longa, não é vai ter, você vai viver bastante, não é nesse sentido que você vai viver muitos anos, não necessariamente isso vai acontecer, mas é uma vida em abundância, é isso que quer dizer. E também não podemos rebaixar promessas, o cara morreu com 15 anos de idade, então esse mandamento não se cumpre. Não, ele se cumpre sim, então nós temos que ter uma visão clara disso, né? Queria que vocês abrissem a Bíblia aí, nós vamos ler o mandamento, só para lermos o mandamento exatamente como ele é. Vamos ler as duas versões, né? Em Deuteronômio 5,16, o 5º mandamento está escrito assim. Lembrando que Deuteronômio é aquela segunda, eu costumo brincar que é a segunda versão revista e atualizada após Moisés ter quebrado a primeira versão, né? Então, Deus diz assim: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. É interessante que honra teu pai e tua mãe. Esse é o núcleo familiar, né? É o teu pai e a tua mãe. E a honra é devida aos dois. Em Êxodo 20:12, que é a primeira versão, tá? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então a promessa dos dois mandamentos é a vida longa, né? Decorrente dessa honra. Então os benefícios da obediência, na verdade, não são para essa vida futura, é na vida, não só na presente vida, mas na outra vida, na vida eterna, né? E quando a gente lê livro de Provérbios principalmente, a gente aprende que a tolice, a insensatez, a estupidez, né, estultícia, como está lá, ela termina em morte, ela termina muito mal. Ao contrário, a sabedoria, a submissão à lei de Deus, é ela que traz vida, né? Então é isso que nós temos que instruir aos nossos filhos. E não meramente por um impulso, logicamente, né? Se você não obedecer, você vai morrer. E se você não num sentido de mera impulsividade, mas no sentido que ele está resgatando a própria vida. Você vai ter vida com lógica, com sentido. Isso vai ser bom para você. Ou seja, é algo que a pessoa vai querer buscar, almeja ter sabedoria, né? Que é o que está no livro de Provérbios inteiro, né? Falando um pouquinho mais agora sobre a frase do mandamento, honra teu pai e tua mãe, né? O que é honra? O pastor Jailson já deu essa instrução para a gente há algum tempo atrás. A palavra honra, ela é coligada com a palavra peso. Então, quem que merece honra? Quem tem peso? Não é o cara gordo, certo? Peso moral, né? O contrário é alguém que não tem peso, que não é honrado, que é desrespeitado, é um camarada que é leve, que não exerce influência nenhuma, né?
Então, quando um filho ignora ou amaldiçoa seus pais, é como se ele estivesse dizendo aos seus pais que ele não significa nada, que ele é um nada. É isso que o cara está dizendo. O cara que não honra os pais, o cristão que não honra seu pai e sua mãe, é isso que ele está dizendo. Você não tem peso algum na minha vida. Você não significa nada. E, além disso, essa honra, ela é interminável. Ou seja, não há nenhuma base bíblica para que filhos abandonem os pais na velhice, quando eles começam a dar trabalho. Filhos não sustentem seus pais na velhice. Não sustentem com assistência e com dinheiro. Sustentar mesmo. Tem um livro que não tem na nossa Bíblia, mas tem na Bíblia católica, na versão romana, que é o livro de sabedoria do Eclesiástico, não é Eclesiastes, Eclesiástico. No capítulo 3, lá no verso 12 e 13, ele proíbe literalmente a eutanásia para pais gravemente enfermos. Nós podemos até orar a Deus que alivie o sofrimento do pai e da mãe. Eu tive meus pais, na velhice deles, eles deram muito trabalho, muito. E a minha mãe não foi tanto tempo assim, mas o meu pai foram 4 anos de leito, com muita ferida no corpo e necessitando de muito cuidado. E em momento nenhum, graças a Deus, Deus nos deu possibilidade de, em momento nenhum, desistir de cuidar deles. Nos deu condições financeiras para cuidar, era caro, mas é algo que me deu muita alegria. A minha, a Ivete, os nossos filhos, ter cuidado dos avós até o final. Mesmo meu pai, por 4 anos, já nem falando, ficou 4 anos sem falar nada, na cama, duro, totalmente rígido lá. Mesmo assim, foi até o final. Isso é honrar. Honrar, então, é tomar com o coração toda a instrução que foi dada pelos pais. É mostrar deferência para com os pais. Honrar é amar com forma de gratidão aquilo que foi lhe dado. É ser fiel, principalmente quando eles forem velhos e inválidos. Sustentar, visitá-los. Visitá-los. Não enfiá-los lá numa instituição que até cuide bem deles. Se você não consegue cuidar, põe numa instituição que consegue cuidar. Mas vou ter que pagar? Vai. Mas você vai ter que ir lá. Você, que é o filho, que é quem é o elo dele. O Frame, ele coloca 3 atitudes sobre 3 óticas, falando que a honra tem a ver com reverência, submissão e gratidão. Reverência porque é uma atitude do coração. Você reverencia seu pai porque você vê nele aquele que te gerou, que te educou, que te transmitiu os ensinamentos. Submissão porque eles são mestres. Veja, ele faz até uma ressalva lá. A submissão aos pais não deve ser uma submissão cega, porque os pais são pecadores. Eles podem pisar na bola também. Isso não significa que eu sou obrigado a seguir tudo que meu pai fala, mas eu devo honrá-lo. Eu tenho que sentar com ele e conversar com ele, caso ele esteja errado na instrução que ele está me dando. Então, a obediência aos pais é uma forma de submissão. Nós vamos falar mais disso aqui mais no final. E gratidão. Foi ele que me criou. Então agora ele está precisando de mim. Eu tenho que devolver gratidão. Devolver a ele aquilo que ele me deu. Então, cuidar dos pais, sustentar os pais é uma responsabilidade dos filhos. E aí a igreja? A igreja entra quando ele não tem descendência. Se é um casal de idosos que não tem quem cuide deles, aí a igreja vai fazer o papel dos filhos. Porque nós somos mesmo uma família, né? Certo? Bom,
Outro ponto é quando os pais supostamente vão interferir ou direcionar na escolha do cônjuge para o filho, né? Pai pode opinar, pode dar palpite. Filhos, não é bom que você case com essa moça. Filha, esse rapaz aí, ele estudando de medicina, o cara nem crente é, filha. Você vai casar com esse piastro, aí o cara fuma. Pois é, né? Tem filho que não obedece o pai, né? Mas Deus é bom, né? Então, como é que fica essa situação? Essa situação tem que ser levada para o nível bíblico. Se os pais e os filhos são crentes e o noivo ou noivo não é, nós temos que fazer o alerta. Isso aqui é um casamento, é um namoro misto. E namoro misto vai gerar casamento misto, que não é bom. Tá? E aí nós temos que ir pelo bom senso e pela conversa, chegarmos ao ensinamento bíblico. E a obediência deveria ser levada em conta, né? Os filhos vão ter que honrar os pais obedecendo, né? Agora, colocar uma proibição, hoje acho difícil conseguir obediência com força. Calvino falava que os pais devem guiar os passos dos filhos para o pai maior. Se você não orientar os filhos na direção do pai maior, fica difícil você... Calvino fala que não tem como você obrigar os filhos, se não for nesse sentido. Porque senão você vai estar obrigando eles a fazerem algo que você prefere, é uma preferência sua. Não é um ensinamento bíblico, né? Então, aos filhos cabe obedecer mais a Deus do que servir aos homens. Então, se o pai e a mãe estão também orientando de uma forma que não é bíblica, os filhos não é que eles vão ter que fazer uma rebelião, mas mostrar para os pais que importa mais obedecer a Deus, né? Então a família, na verdade, é uma grande sala de aula para aprender paciência e perceber também, conforme os filhos vão envelhecendo, que ser pai muitas vezes não é fácil. O pai é pecador, a mãe é pecadora e acaba errando, muitas vezes, na criação dos seus filhos, né? E os filhos, quando se tornarem pais, vão perceber que não é fácil, né? E os filhos também têm que aprender a ter resiliência, ou seja, mesmo que algo momentaneamente lhes pareça injusto, que foi lhes dado pelos pais, talvez o pai tenha que amadurecer um pouco mais naquele ponto de vista, conversar mais com ele sobre isso, né? Enfim, os filhos devem obediência aos pais, na verdade, somente quando estão no Senhor. E é importante que Paulo coloca isso tanto em Efésios como em Colossenses, repete quase a mesma frase. Em Efésios 6:1 ele fala assim, ó: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Colossenses ele fala: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, o que leva eu a obedecer meu pai? Porque ele está no Senhor e eu estou no Senhor. É essa estrutura aí, da submissão paulina de uns aos outros. Não é uma submissão meramente porque eu estou mandando e você vai obedecer, mas é a tal da submissão mútua, né? O pai é o senhor do filho, mas ao mesmo tempo o filho é senhor do pai. Ele está servindo o filho quando ensina ele, cuida dele, né? Essa é a ideia de submissão mútua, o marido, a mulher e vice-versa, né? Por isso que em Efésios 5:21 ele fala: sujeite-se uns aos outros por temor do Senhor, por temor a Cristo. Esse é o cerne do negócio, motivado pela obediência. Então a submissão mútua, ela é real, ela é verdadeira quando ela é por amor a Cristo. E é essa submissão a Cristo que nos habilita a submetermos-nos aos nossos semelhantes. Então nós só tem sentido uma conversa quando a gente fala assim, que temos que
amar e nos doar aos nossos semelhantes quando nós pensamos que somos uma comunidade em Cristo. Isso tudo é a ideia do 5º mandamento. Tá? Agora nós vamos passar para a aula propriamente dita. Tendo dito isso, portanto, vírgula, filhos casados e os relacionamentos. Eu não vou falar aquela frase que eu estou louco para falar aqui, que seria que feliz foi Adão que não teve sogra. Eu não vou falar isso. Certo? Esqueçam isso. Mas vou falar que tanto o sogro quanto a sogra podem afetar a qualidade do casamento, porque virou uma pecha que a sogra é que é a causa do problema, né? A sogra, essa própria palavra, sogra já tem uma conotação pejorativa, né? Mas vamos esquecer essa ideia. Tem só sogros que são bem piores que as sogras, né? Eu não conheço muitos, mas tem. E também os sogros, eles podem interferir em casamentos de recém-casados, assim como gente casada há muito tempo, né? Então, essa influência, talvez, ela nunca termine, né? Eu não vou entrar aqui em exemplos bíblicos, mas os irmãos claramente vão se lembrar no tempo do Antigo Testamento, várias citações que teve. Isaac e Rebeca tinham um problema com as esposas de Esaú, Jacó e Labão, Sansão e o sogro dele, Davi e o seu sogro, que era o Saul, e outros casos, né? Mas o importante é saber o seguinte: quando as pessoas se casam, ela não veio sozinha, ela vem de um contexto familiar e de seus familiares. Os seus familiares vão entrar dentro do casamento. Então não tem como casar e a família do sujeito ficar fora disso. Não, ele traz. Assim como hoje nós temos na igreja brasileira casos de pessoas descasadas se casarem novamente. Isso também vem junto, o casamento antigo. Tudo vem junto, é um pacotão, né? Mas o que é importante de tudo isso, qual que é o centro dessa conversa? A partir de que ponto que nós vamos? Então, o 5º mandamento é um ponto, mas o outro ponto que é, como diria o Magre, vocês nem sabem quem é o Magre, é imexível, tá? Vocês não sabem quem é o Magre, né? Não. Foi ministro quando eu era moleque de bermuda. Imexível é o seguinte: o relacionamento do casal, marido e mulher, isso é o que vem em primeiro lugar. Então, em primeiríssimo lugar é o relacionamento de cada pessoa com Deus. Isso é que está em primeiro lugar. Acima de todas as coisas, ame o Senhor teu Deus. Não pode ter um relacionamento maior que esse. Eu não estou falando de religião nem de igreja, estou falando do relacionamento pessoal, você com Deus. Abaixo desse, o relacionamento mais importante da sua vida, isso tem que ficar claríssimo para todo mundo, é com o seu cônjuge. Na verdade, a Bíblia, ela é aguda nisso. Vocês vão se tornar uma só pessoa, uma só carne. Você vai mudar a carteira de identidade sua. Vamos ver a carta aos Efésios. Do capítulo 1 a 3, Paulo fica falando exatamente disso. Que nós somos, nosso relacionamento com o Senhor, ele é um relacionamento, ele fala que nós já estamos nas regiões celestiais, ao pensar nesse relacionamento. E do capítulo 4 a 6, ele vai falar dos outros relacionamentos em ordem de grandeza. Então ele coloca em primeiro lugar, papel do marido e da mulher. Depois ele vem, marido e filhos, esposa e filhos. Por que esposa e filhos é depois de esposo? Porque os filhos vão crescer e aí tem uma ordem lá no jardim do Éden dada. Você vai se juntar a essa mulher e vai
sair da casa dos seus pais. Então, filhos vão embora. Existem pais e mães que se casaram com seus filhos. Isso é um conceito errado. Você é casado com seu cônjuge e tem que cuidar dos seus filhos. Os filhos são herança do Senhor, não são seu cônjuge. Filho é um brinde que o Senhor te deu. E uma tarefa, né? Que vai nos honrar, cumpri-la. E depois vem o relacionamento com as outras pessoas. Patrão, empregado, os vizinhos, os irmãos, os amigos. Depois. Mas é essa sequência que nós temos que pensar. Então esse conceito de uma só carne é que marido e mulher são uma só carne. Mas essa ideia, na verdade, ela procede da onde? Ela procede da ideia que o Pai designou ao Filho, Cristo. É essa a ideia. Que eu e o Pai somos um. É dessa ideia que vem esse conceito de marido e mulher. Nenhum homem conseguirá separar. Pensa numa folha de papel colada na outra. Depois tenta separar a folha. O que vai acontecer? Vai rasgar. Elas nunca mais vão sair íntegras. Por isso que não tem cabimento haver separação. Ah, mas Moisés nos deu carta de divórcio. Deu por causa da dureza do coração de vocês, não porque é certo, né? Então, essa é uma implicação que isso aí vai trazer o fato do casal ser o cerne do casamento. Isso vai trazer implicações seríssimas para a forma como vamos lidar entre pais e filhos, e quando esses filhos crescerem e forem fazer outra família, né? Então, essa ideia de deixar pai e mãe, que é a primeira instrução que teve lá para o casal, né? Primeira instrução que Deus deu: deixa teu pai e tua mãe e una-se a essa mulher, né? O que isso implica? Implica que eu vou parar de honrar pai e mãe? Não, deixar pai e mãe não significa parar de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o resto da vida. Você nasceu com esse pai e com essa mãe, você tem que honrá-los. Então, Provérbios 23, 22, olha que provérbio fantástico. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Então, não tem fim. Honrar pai e mãe forever, né? E também não significa deixar pai e mãe simplesmente sair da casa do pai e da mãe. Não é só ir morar na casa do lado. Ou alguns vão morar na casa do fundo. Né? E tem alguns que vão morar longe e tal, ficam unidos aos pais, tudo. Tem videoconferência com o pai a cada 5 minutos, né? Pai, agora eu vou tomar café, ó. Dá uma olhada aqui. Vê se está tudo legal. Né? Tem alguns que mesmo o pai já tendo morrido e a mãe tendo morrido, eles continuam unidos aos seus pais. Não conseguem largar do pai e da mãe para ficar com o seu cônjuge. Então, o que é esse deixar? Deixe pai e mãe. Ele envolve, primeiro, um despojar. Então, quais são os despojamentos que temos que fazer? Então, primeiro, essa dependência desordenada dos pais, né? Dependência, às vezes, geográfica, né? Ah, eu não consigo morar longe da minha mãe. Arrumei um emprego em tal lugar, vamos mudar para lá. Ah, não, para lá não vou. Por quê? Vai ficar longe da minha mãe. Como? Você é minha mulher. Você é a filha da sua mãe. Entendo que você tem que honrá-la, mas agora você é minha mulher. Ou o contrário, seu meu marido e tal, né? Mesma coisa. Dependência financeira, né? Não, nós não podemos, temos que manter ligado ao seu pai, sua mãe, porque não temos como nos manter e tal. Isso é um erro, né? A mesma coisa morar dentro da casa do pai e da mãe. Não é bom isso. Já visitei alguns casais, não aqui da igreja, mas em outros tempos, que acontecia isso. E essa era uma das primeiras coisas que eu falava para o casal.
Cara, primeira prioridade da sua vida agora, vá morar em outro lugar. Isso é uma forma de honrar seu pai e sua mãe. E é uma forma de você honrar sua mulher, seu casamento. Né? Outra coisa que os filhos têm que se despojar é fugir de qualquer tipo de relacionamento padronizado que tenham com os pais. Seja imitador ou reacionário, né? Eu não tenho que fazer exatamente como meu pai fazia porque é um costume. Ah, não, na casa do meu pai era assim, então tem que ser assim. Né? Não, mas não dá pra gente almoçar meio-dia, mas lá na casa do meu pai era meio-dia. Meio-dia tem que sentar e comer. Não, mas não tem como. Não, mas nós temos que comer, porque meu pai comia desse jeito, né? E nem também fazer diferente só para dizer que faz diferente. Né? Só para contrariar, né? Então, na verdade, nós temos que agradar a Deus. Essa é que é a ideia. Não temos que ficar procurando pelo em ovo, né? Muitos também ficam dependentes da aprovação do pai e mãe. Acham que o casamento está indo bem ou está indo mal porque o pai aprova ou desaprova. Às vezes o pai está aprovando, mas o casamento está indo mal. Talvez até porque o pai está aprovando. Porque está sendo do jeito que ele, pai, gostaria. Mas o jeito que ele, pai, gostaria, não é o jeito que Jesus gostaria que fosse. Né? Outra coisa, intimidade, compartilhar intimidades. Quem tem que compartilhar intimidades é marido e mulher. Né? Me lembro de outra figura que vocês também não conhecem, um tal de Jânio Quadros. Ele falava que o senhor conhece o fulano, né? Não tenho intimidades com esse senhor, porque intimidades geram filhos, e eu não quero ter isso com esse senhor. Então, intimidade é para casal. Tem casal que a filha é mais íntima da mãe do que do marido. A mãe sabe tudo da filha, e o marido sabe algumas coisas, né? Outra coisa, tem que se despojar das tradições, como eu disse, em relação à função familiar. Não existem tradições, existem as coisas bíblicas, né? E às vezes já vi famílias terem rachas por causa de, não, nós temos que cumprir uma tradição que tem na minha família, né? Por exemplo, reunião familiar no dia tal do ano lá, tem que ser na casa da fulana de tal, a família inteira tem que ir para lá. A mulher não suporta aquilo. Mas tem que ir, tem que participar. Né? Temos que chegar a um acordo santo sobre isso, né? E por fim, se despojar da culpabilização que é comum. Pessoas culpam os seus pais pelas suas fraquezas. Ou são acusadas pelos cônjuges. Você é igual ao seu pai, e você é igual à sua mãe. Né? Isso aí parece que já ouvimos, né? Se você for lá nas primeiras páginas do Gênesis, lá no Gênesis 3, é exatamente o que está acontecendo. Jogar a culpa para cima de terceiros. Ou até uma maneira de eu falar mais amena, né? Eu quero criticar minha mulher, então eu falo que ela é parecida com a mãe dela. Você lembra a sua mãe, que era teimosa, era isso, era isso. Estou falando para ela. Mas para não falar que eu estou falando para ela, eu falo que é da mãe dela, né? Que já morreu. O outro aspecto, então, um é despojar. Outro aspecto do deixar é se revestir. Então, se revestir das qualidades de Cristo. Revestir na igualdade, da amizade entre pais e filhos. Os filhos vão crescendo, eles vão se tornando agora amigos, companheiros de viagem. Eles vão crescer e vão ter filhos também. E os pais que já passaram por aquilo têm disposição de ajudar, têm ideias, têm conselhos, tranquilidade, principalmente quando o filho tem o primeiro filho, né? Ele está inseguro. Os filhos têm que se revestir também
em aceitar que agora as decisões que eles vão tomar é responsabilidade deles, junto com os seus cônjuges. Eles têm que começar a andar com as próprias pernas e assumir sozinhos essas responsabilidades, né? Eles podem, claro, ouvir a opinião do pai e da mãe, e que devem até fazer isso. E eu vou até tomar licença aqui, já que ele vai embora, posso falar à vontade agora. Meu filho sempre me ligava pedindo minha opinião. Ele nunca seguiu, mas ele ligava sempre. Pai, o que você acha de... Eu falava assim, cara, ele vai fazer o contrário. Ele fazia mesmo. Você acha que eu devo comprar isso e tal? Ah, acho que não, alemão. Tal, tá. Pum. Mas é o menino que vale ouro. E ele não pode achar ruim. Disposição em discutir honesta e respeitosamente os históricos familiares. Então, essa história familiar que veio para dentro do lar, e que talvez até de fato esteja interferindo no relacionamento, nós temos que sentar e conversar sobre isso. Tá? Daqui a pouco eu vou falar vou até falar já. Tem um camarada dos que eu estudei aqui, ele dá um conselho excelente. O Lupriolo. Quando você tem das pessoas, o marido, a mulher, o sogro, a sogra, um desse quarteto aí é manipulador, e fica difícil conversar sobre relacionamento, porque está havendo manipulação e a coisa está rachando o lar. A sugestão que ele dá, que eu concordo plenamente e é a melhor dela, nomeie um moderador, alguém externo. Porque discutir com pessoas manipuladoras é muito difícil. Então, que haja um moderador externo, pode ser o pastor, um presbítero, alguém que vocês confiam, a outra parte também confia e que vai ser isenta. E vamos discutir a questão então, diante desse moderador. O moderador não funcionaria como um juiz, mas sim como aquele companheiro que está ao lado, meu. Eu estou tomando a carga de vocês. Para um conselheiro. Um wiser, né? Um advisor. Filhos devem estar preparados para dar aos pais, ao seu cônjuge, o mesmo respeito e honra que dão aos seus próprios pais. Então, os filhos que estão chegando, que são os genros e as noras, eles têm que se despir da filiação que eles tinham lá e se revestir dessa nova filiação. Eles passaram a ser nossos filhos agora. Quando uma mulher se casa, a filha se casa, geralmente a gente ganha um filho. E quando a filha, o filho, o homem, se casa, é comum que ele vá mais próximo à família da mulher. Não que você perde ele, mas a mulher ela tem uma tendência a se apegar mais aos seus pais. Então, há um ditado popular aí, que a Bíblia não assina embaixo, obviamente, que menina, quando casa, você ganhou um filho. Eu ganhei duas simpatias que estão ali me vendo. Certo? E mulher, quando se casa, geralmente o marido é que vai embora, né? Isso não é verdade, nem biblicamente, nem praticamente, só uma lenda, né? Na verdade, nós ganhamos 3 novos filhos. É isso que acontece, tá? E isso é muito bom. Quais são as diretrizes práticas para esse deixar? Então, primeiro, os jovens que acabaram de se casar não devem permitir, em hipótese alguma, que os seus pais rebaixem o seu cônjuge. Porque agora, antes era namorado, noivo e tal, agora é meu marido. Não, esse cara não. Ele tem um nome. Ele tem um nome, pai. Ele é meu marido. E vai ser o pai dos seus netos. Então, tem que haver respeito. Dos dois sentidos.
sempre achar maneiras de elogiar e fortalecer a imagem do nosso cônjuge perante os nossos pais. E não ficar fazendo piada do seu cônjuge para o seu pai e para sua mãe. Terceiro, fazer esforço para ter certeza que o nosso cônjuge está incluído na discussão familiar. Às vezes está tendo um almoço familiar e o casal é casado de pouco tempo. O cara não conhece direito as histórias familiares, o drama familiar, não sabe de nada. Então ele fica sentado lá, não sabe do que eles estão conversando, e ele fica lá com aquela cara de pastel, né? Do que eles estão falando? Aí, você não conhece a nossa família, não sei o que lá, você é de fora. E ele se sente de fora mesmo, se sente como um convidado lá. Não é, ele não é um convidado, ele é um membro da família, né? Então tem que incluir ele. E é importante que maridos e esposas escolham uma maneira de agir juntos quando surgir problema com os pais. Então, se aí é seu pai e sua mãe, você que resolva lá com eles. Eu não quero me meter na sua família. Na sua família não, é na sua família. Você também é dessa família. Genro, nora é grau de parentesco, é parente. Perdão, tá lá no cartório ou não isso? Genro e nora. Tá, não tá? Não é documental isso? Forever. Certo? Então, o sujeito não é a sua família, é a nossa família. É a nossa família. Quanto aos pais, agora ao outro lado, né? Deixe pai e mãe, tá? E como é que os pais fazem com isso? Então, primeiro, deixar claro que o pai e a mãe são um casal e esse é o relacionamento mais importante. E que o filho e a filha e o cônjuge, esse é o relacionamento mais importante. Né? O de pai com filho está em segundo lugar. Pais que têm filhos que estão criando ainda para crescerem e que irão se casar, criá-los com essa perspectiva, que um dia eles deixarão o lar e vão alçar voo sozinho e assumir suas responsabilidades por si mesmos. Isso, eles precisam ser preparados para isso. E a Ivete, eu lembro bem que ela fala, sempre, ela gosta de frisar esse ponto. As mães têm que ensinar suas filhas a fazer coisas domésticas. Tem que ensinar. Fazer comida, consertar uma roupa, arrumar uma cama. O marido, os meninos também, a fazer tarefas. O cara não sabe trocar uma lâmpada. Precisa chamar o caçaca para trocar a lâmpada. É impressionante. Então, os pais têm que treinar seus filhos. Treinar, né? A Bíblia fala que os filhos são como flechas que o guerreiro lança. O guerreiro não fica jogando flecha em qualquer canto. Ele joga a flecha para ir no alvo. Tem que ser ensaiado isso daí. É uma coisa pensada, né? Não é jogar os filhos no mundo. Os filhos foram emprestados por Deus a nós. São heranças do Senhor, dos quais Ele vai pedir contas. Como vai pedir conta do nosso casamento também, né? Ele vai pedir conta do tempo nosso e tudo mais, né? Porque tudo é dele. Também dar a oportunidade nessa criação, nesse treino dos filhos, dar a oportunidade que eles possam exercer a discórdia com respeito e honra. Que ele possa se manifestar. Que ele possa falar, pai, não concordo com isso. Um dos autores que eu li é um pastor famoso, o N. Mac. Ele tem filho pastor. E ele está numa missão na África do Sul, junto com o filho, que é casado. Então ele falou, é muito comum eu ir lá na casa dele, pedir conselho para ele. O que você acha que é melhor eu fazer? E muitas vezes ele me aconselha coisas que eu não faria. E aí eu acabo fazendo o que ele sugeriu, porque ele está de fora, está vendo com outros olhos. E é isso que tem que brotar ao longo dos anos. Uma amizade e uma confiança mútua. Os filhos têm como nos ensinar. Então nós temos que estar dispostos a amá-los, respeitá-los.
Os pais devem procurar desenvolver então essa amizade, devem ser cuidadosos para não enfraquecer esse relacionamento conjugal dos filhos, e não podemos manipular as pessoas, procurando fazer aquilo que é da nossa vontade e não da vontade de Deus. Eu corri um pouquinho aqui, então se alguma coisa passou meio batido, eu queria que vocês se manifestassem agora, queria que ficasse um tempo aí. Nós temos 5 minutos. Pode falar para mim e eu repito a pergunta aqui. Ela está perguntando como que deve ser o relacionamento quando um dos cônjuges não é cristão. Então ela vem, a esposa vem de uma família cristã, se casou com alguém não cristão. Isso não deveria ter acontecido, né? Os pais e a própria pessoa deveriam já ter pensado, previsto isso. Ó, você está fazendo um casamento misto, isso vai trazer dificuldades. Não cometa esse ato. Né? Na nossa igreja aqui, por exemplo, esse casamento nem é realizado, nem é aceito. Né? Não há como pedir bênção sobre um negócio desse. Mas enfim, que tenha acontecido esse tal de julgo desigual. Abram suas Bíblias aí, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Eu gosto sempre de citar essa passagem aqui, porque eu acho ela altamente instrutiva. Ele está falando no capítulo 2, o capítulo anterior ao que nós vamos ler, que nós temos sacerdócio real, que nós somos pedras vivas, nós somos um sustentáculo da igreja hoje. Deus nos conferiu isso. E aí ele vem falando sobre a pessoa de Jesus. Ele termina o capítulo 2 falando que Jesus, que era Deus, se submeteu à justiça humana, ficou calado e aguentou lá aquela humilhação. E aí ele começa o capítulo 3 se referindo ao capítulo 2, do que ele estava falando de Jesus ter submetido. Do mesmo modo, mulheres, do mesmo modo que Cristo, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, casamento misto, como é que a esposa vai se portar diante do marido? Orando, honrando ao Senhor, sendo honesta e mostrando ao marido. Eu só faço isso porque Deus trabalha na minha vida. E eu gosto também, porque os maridos falam, tá vendo? Tá vendo, viu? Mulherada. Mas vai lá no verso 7, que é um pouquinho para baixo. Do mesmo modo, vocês, maridos, do mesmo modo lá que Cristo, né? Sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Então, é a ideia da submissão mútua mesmo, né? Então, o ideal era não ter acontecido, mas aconteceu. Tá. Vamos nos submeter ao Senhor. A Ivete está falando que pode haver uma conversão posterior. É o que é o alvo, né? É o que a gente ora ao Senhor que isso venha acontecer, né? Que, aliás, é o que aconteceu lá na casa da Ivete, certo? Sim, desculpa. Ela está supondo que 2 ímpios se casaram e no meio do negócio um se converteu, né? Vai valer a mesma norma, mesma orientação é o que vai valer. Eu vou tentar demonstrar que honrar a Deus, que a cosmovisão cristã
é algo que transforma a vida. É isso que eu vou ter que mostrar ao meu cônjuge, né? Mas ficam valendo os laços matrimoniais. Ficam valendo. Né? Não é porque eu me converti que agora... Não, eu não posso ser casado com ímpio, então eu vou me separar. Não, não é uma justificativa para separação. Evidentemente. O que mais? Sim. É. Fábio está lembrando aqui o princípio que tem em 1 Coríntios 7, verso 17, que diz que não é para se separar, né? Ele abre a guarda nessas situações de porneia, né? Infidelidade sexual ou de abandono do lar, né? Eu tomo a liberdade de dizer que, mesmo no caso de porneia, eu particularmente não vejo como uma condicionante para a separação. Acho o contrário. Acho que é uma oportunidade para exercitarmos o perdão. Tenho visto, lidado com vários casais onde aconteceu isso, o marido, a mulher foram infiéis, e que houve perdão, houve reconciliação, e como está escrito lá em Pedro, né? O amor cobre multidão de pecados. E pudemos ver que naquela rachadura criou-se um remendo lá mais forte que o tecido que estava em volta. Fortaleceu a relação. E talvez, às vezes quando acontecem essas coisas, é importante a gente lembrar ou levantar coisas que já vinham ocorrendo antes, que impulsionou a coisa para isso. Uma coisa que eu tenho dito a alguns casais: marido vai trabalhar fora por tempo indeterminado. Tenho alertado vários casais jovens: amigo, você é um cara bonitão, cheio de hormônio, cheio de amor para dar. Cuida da sua mulher que é bonitona, vai ficar aí sozinha, você sozinho lá, ela sozinha aqui. Não é bom. Não, mas é porque a promoção que eu ganhei, a promoção que você ganhou vale menos que o seu casamento. Não tem nada no mundo, tirando Deus, que vale mais que o seu casamento. Não tem. Não tem. Então, pensa bem no que você está fazendo. Ah, não, vai ser por um tempo determinado, com uma finalidade determinada. Ah, bom, tudo bem. Você está entendendo que você vai ficar separado, isso vai ter consequências. E vários casais têm honrado uns aos outros e voltado disso. Já vi casais, o cara lá pedir demissão do emprego. Eu prefiro perder meu emprego do que perder minha família. E disse sim para a família. Isso honra o Senhor. O que mais? Violência doméstica. Então, por que acontece violência doméstica? Tem dois tipos de violência que eu queria comentar. Uma de pais para filhos. Isso acontece porque os pais não estão em Cristo. Abuso infantil acontece porque pai e mãe não estão em Cristo. Porque isso é completamente abominável ao Senhor. Abominação. Pai e mãe abusar dos seus filhos. Né? E esse abuso que eu estou falando é abuso físico, psicológico e outros. Tá? Marido e esposa, mesma coisa. Não tem espaço nenhum na Bíblia para isso. Zero. Né? Qualquer forma de abuso é coibida. Porque Deus nunca abusou da gente. Ao contrário. Exatamente ao contrário. Então, pessoas que praticam abuso é claramente porque elas estão distantes do Senhor. Claramente. Né? Eu tive a oportunidade, ele está perguntando sobre a ocorrência por causa de infidelidade conjugal, alguma coisa desse tipo, acabou vendo agressão física. Né?
Eu fiz um curso exatamente sobre esse assunto, e a mulher que deu essa palestra, ela é especialista nisso, e ela coloca da seguinte forma: se há um risco físico, de integridade física, presente agora, nesse instante, é melhor que esse casal fique separado momentaneamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem centro de reabilitação de abusadores físicos. Ele tem que entender que ele é viciado em abusar. Tá? O Brasil tem também? Alguns, né? Excelente, não sabia disso. Ele tem que entender que ele é um cara com problema sério de autoridade. Só me permite dar um exemplo. Davi e Batseba. O que aconteceu? Abuso do quê? Que abuso que foi cometido? De poder. Eu sou rei. Chama aquela mulher lá, ó. Eu sou rei. Que, aliás, o texto é lindo, né? Era a primavera, quando os reis saem à guerra. Davi não, ficou no palácio. Certo? Eu sou bonitão. Né? Então, esse é o abusador. Só que esse abusador, ele é segundo o coração de Deus. Ele caiu em si, é o Salmo 51. Né? Senhor, pequei contra o Senhor. E é isso que o abusador vai ter que aprender. Que ele pecou contra o Senhor, ou vem pecando contra o Senhor. E é isso que ele tem que ser restabelecido. Então, enquanto houver possibilidade de haver agressão física, é melhor apartar um tempo, ele ir para um centro desse daí, por exemplo, com vistas a se regenerar. Assim como quando um dos cônjuges tem problema de drogadição ou problema de alcoolismo, né? E fica impossível a convivência, por várias razões, né? Então é melhor que haja uma separação momentânea, a igreja dá assistência à mulher, ao marido que ficou em casa, e o outro vai para um centro visando isso. Eu e a Ivete já tivemos a felicidade de participar de um casamento que estava desfeito, no cartório inclusive, porque o cara vivia bêbado e tal, a mulher não suportava mais ele, já tinha se separado. Ele foi para o centro de recuperação, Caçaca participou disso também, Cláudia. Depois de 6, 7 meses, ele voltou ao lar, outra pessoa, e começou um outro casamento, totalmente diferente. Os filhos já eram grandes. Quem é esse homem aqui? É meu pai? Meu pai. E aí começaram a chamá-lo de pai. Antes chamavam ele de cara, aquele cara que enche a cara. E aí começaram a chamá-lo de pai. O que mais? Acabou. Então, vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor nos deu mandamentos, Pai. Mandamentos para que tenhamos uma vida longa e boa. Mandamentos que salvam a nossa alma, que fazem bem ao nosso físico. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor se preocupa com cada um de nós. O Senhor nos conhece intimamente a cada um de nós. E o Senhor tem falado ao coração de cada um de nós. Te louvo, Pai, porque não somos merecedores dessa graça e misericórdia com que o Senhor nos assiste. Obrigado por tudo isso que o Senhor tem nos falado. O Senhor nos deu um domingo abençoador, que possamos gozar da comunhão de uns com os outros agora, e que tudo isso redunde em glórias ao nome de Cristo, cujo nome nós oramos. Amém.